Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma grandeza física que é um agravante aí nos acidentes de trânsito, que é a velocidade. Muitos acidentes, muitos sinistros de trânsito, vamos ao termo atualizado aí pela NBR, que usa sinistro de trânsito no lugar de acidente de trânsito. Então, em muitos sinistros de trânsito, a gente sabe que a velocidade excessiva é o principal motivo aí de mortes e sequelas mais graves. Ok, o que acontece? Por que a velocidade ela interfere diretamente no agravamento dos sinistros de trânsito? Velocidade é uma grandeza física, que está relacionada com a distância percorrida no intervalo de tempo. Normalmente, a gente usa como unidade de medida para a velocidade o quilômetros por hora. Mas quando a gente trata ou a gente quer fazer uma análise em um intervalo de tempo menor, a gente usa metros por segundo. Para fazer a conversão aí da velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir o valor, por 3,6. Então, uma velocidade de 36 km por hora corresponde a uma velocidade de 10 metros por segundo. Uma velocidade de 72 km por hora corresponde a uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí já vai a primeira análise aí da interferência do fator velocidade no tempo de resposta. O nosso cérebro, normalmente, ele demora aí quase um segundo para você ter a informação visual e o cérebro conseguir passar essa informação lá para o seu pé, para você tirar o pé do acelerador e pisar no freio, certo? No caso de você se deparar aí com uma situação em que você tenha que frear rapidamente, uma criança atravessando a rua, por exemplo. Então olha só, se você tiver numa velocidade de 36 km por hora, que corresponde a 10 metros por segundo, se você tiver a uma distância aí de 20 metros, o seu tempo de resposta vai ser suficiente para você evitar um acidente. Mas, se você tiver a 20 metros de uma criança atravessando a rua, numa velocidade acima de 72 km por hora, por exemplo, só o seu tempo de resposta, até você ter o tempo de resposta, o seu veículo já vai percorrer aí uma distância de 20 metros. Se tiver acima de 72 km por hora, possivelmente esse acidente, esse sinistro de trânsito vai ser inevitável. Isso é um conceito, que está relacionado aí com a distância percorrida nesse intervalo de tempo de resposta do seu cérebro, ok? Bom, uma outra questão aí que coloca a velocidade, com esse fator aí decisivo no sinistro de trânsito, como agravante, é a questão da energia cinética. Num sistema conservativo, a gente tem que a energia ela não pode ser destruída e nem criada, apenas transformada, certo? A energia cinética é a energia de movimento. A gente tem a energia cinética, que é a energia de movimento, e temos a energia potencial, que é a energia de repouso. A energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Por que a velocidade ela é um fator agravante aí no sinistro de trânsito? Olha só, quando o corpo está em movimento, ele possui uma energia cinética, certo? Se a gente dobrar a massa desse corpo,
quando eu jogar esses dados na fórmula, eu vou ter massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, para eu achar o valor da energia cinética. Se eu dobrar a massa, eu vou dobrar a energia cinética desse veículo. Se eu dobrar a velocidade, eu vou quadruplicar a energia cinética, porque a velocidade ela é elevada ao quadrado. Por isso que você, estando aí num veículo, por exemplo, a 10 metros por segundo, 36 km por hora, né? A deformação do seu veículo para absorver a energia cinética, ela vai ter um valor. Se você dobrar essa velocidade para 72 km por hora, por exemplo, que vai ser no caso aí 20 metros por segundo, quando a gente jogar esse valor na fórmula, eu vou ter que fazer o quê? 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4. Então eu vou ter um valor de 400 a mais ali na fórmula, que vai corresponder a um aumento de 4 vezes a energia cinética. Então, a velocidade se torna aí, um fator muito agravante nas questões do acidente. Quando você aumenta a velocidade, a sua energia cinética, ela aumenta exponencialmente e não proporcionalmente. Entendeu? E toda aquela energia de movimento, que a gente chama de energia cinética, quando você tem uma colisão, ela vai ter que ser transformada. Parte dela é transformada em energia sonora, parte dela em energia térmica e parte dela vai ser absorvida ali pela deformação do veículo. Por isso que, ao passar por cruzamentos, é aconselhável reduzir a velocidade. Porque o impacto lateral, o seu corpo, ele vai estar muito exposto na lateral do carro e isso pode causar assim uma destruição muito grande. No impacto frontal, a parte do carro da frente ali, você já vai conseguir ter uma absorção ali da energia cinética maior do que no impacto lateral, entendeu? Então vamos ficar atento aí e levar a sério essa questão aí da velocidade, porque a velocidade ela realmente altera consideravelmente o risco de você, da pessoa, né, sofrer aí lesões graves e até morte devido a essa questão aí do aumento da energia cinética do veículo, que vai ter que ser absorvida, porque a energia cinética antes da colisão, ela é igual à energia depois. Então toda essa energia vai ter que ser transformada ali no momento da colisão, né, através da deformação do veículo e de estragos feitos ali, e com a maior velocidade você está aumentando exponencialmente aí o seu risco, ok? Forte abraço a todos, valeu!